Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, boa tarde. As atenções todas voltadas para o que vai decidir o Banco Central. É legal, né, quando a gente fala com um colunista de economia, a gente diz as atenções todas voltadas. Aí a gente vai falar com um colunista de esporte, a gente fala as atenções todas voltadas para o jogo do não sei o quê. As atenções... Não é assim, né? Todo mundo voltando todas as atenções para todos os assuntos. Mas no caso da discussão que vai acontecer sobre a taxa de juros, isso é muito importante, porque isso é aquilo que está na base. Se o dólar está na base, se a gasolina está na base, a Selic está na base também, né? Aquilo que irradia muito. Então, qual é a expectativa, o que você está ouvindo e qual é o efeito, né, que isso pode ter na economia? Boa tarde. Pois é, vai ter alta de juros hoje, isso é certo, viu, Eneg? Boa tarde para você, Débora, para você, ouvinte. Hoje é a super quarta, que o mercado financeiro chama. Tem decisão aqui no Brasil e nos Estados Unidos em relação à taxa de juros. Aqui no Brasil, o presidente do Banco Central já deixou muito claro que vai subir a taxa básica de juros e a aposta unânime, depois das últimas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é que a taxa Selic vai subir de 5,25%, como está hoje, para 6,25 ponto percentual. Então, a gente vai ter aí, pelas expectativas, um aumento de 1 ponto. A Selic é referência para as taxas de juros, se você precisa tomar crédito, se você vai investir. Portanto, cada vez que o Banco Central aumenta juro, ele dificulta o crescimento econômico, ele encarece o crédito para a população, dificulta o consumo, e é a forma que o Banco Central tem, né, no mundo todo. Os bancos centrais aumentam juros quando há uma tendência de aumento de inflação. Muita gente pergunta, mas a economia já está tão debilitada, aí o Banco Central vai encarecer mais ainda o crédito? Bom, mas se não conter a inflação alta tira a renda da população, principalmente de baixa renda. E principalmente se a gente imaginar que o que mais está subindo hoje no Brasil é o que mais está afetando a população de baixa renda. É alimentação, é conta de luz, é combustível, gás de botijão. Então, há uma preocupação grande que o Banco Central tem que conter esse aumento de inflação. E esse é o mecanismo utilizado no mundo todo. Quando você olha os dados de inflação, eu falei aqui para vocês dos vilões, né, conta de luz, alimentos e combustíveis, mas a gente tem uma inflação que está disseminada já no Brasil. Quando a gente olha que o que está subindo, os economistas acompanham muito esse cálculo e já está em mais de 70% a quantidade de produtos e serviços acompanhados pelo IBGE que estão em alta. Ou seja, a inflação é assim, né? Se você dá mole, uma coisa vai aumentando a outra. Você imagina, se a sua conta de luz aumenta, o comércio, por exemplo, uma loja, tem aumento de custo com a conta de luz e vai repassar isso para o produto final. Então, é aquela coisa do efeito dominó. O Banco Central precisa conter esses repasses. Por enquanto, o que a gente tem é uma previsão para os próximos meses, ali, ano que vem, que ainda está contida. E aí, o Eneg, Débora, ouvinte, a grande discussão que se coloca hoje é a dose do remédio. O mercado eu queria te perguntar isso, antes de você continuar com o raciocínio da dose do remédio. Tem um limite, né? Você não pode ir aumentando, você dá aquele choque em filmes que você vê, aqueles filmes de médicos, você vê assim, clear, aí você vai lá e pá, dá um choque. E não pode ficar virando aquele negocinho, dá um choque e voa o olho longe. Quer dizer, não dá para você simplesmente dar uma estilingada e botar o juro. Vamos botar o juro em 300. Não acaba a economia. Pronto, então, resolve, como é que você administra isso? Eu te interrompi só para provocar, realmente estressar, dramatizar. Tem um limite. Quantas voltas você pode dar? Isso é importante, as pessoas perguntam isso, né? Exatamente isso que você está colocando. Qual é o limite, né? Porque se você dá uma dose de remédio forte demais, ao invés de você curar a doença, você mata o paciente. Então, tem que ter realmente um cuidado da dosagem desse remédio. O mercado financeiro achava que o Banco Central tinha que dar uma dose de remédio maior,
mas o Banco Central acha que a gente tem que, enfim, 1 ponto percentual numa decisão, sendo que outubro já deve subir de novo, mais 1 ponto percentual. 1 ponto percentual é coisa pra caramba, já faz um efeito grande na economia. Então, a discussão hoje é assim, que vai subir, as previsões apontam um crescimento até o final do ano em torno de 8,5% de Selic e ainda um pouco de aumento no começo do ano que vem. Então, essa é a previsão aí do mercado. Agora, a gente tem que acompanhar se vai ser suficiente essa dose. O que está dependendo para a gente ter certeza que o Banco Central vai conseguir vencer essa guerra aí contra a inflação? Tem muitos fatores ainda que a gente ainda não sabe realmente se o Banco Central, nem próprio Banco Central, acho que nem o mercado, né? Porque uma é a quantidade de chuva que vai cair no Brasil agora a partir de novembro. Se as chuvas forem boas, isso vai melhorar muito a conta de luz, vai melhorar muito a própria economia, porque se a gente tiver de novo pouca chuva agora, no período agora de fim de ano, a gente pode ter racionamento no ano que vem. E as chances não são baixas, assim, não é o cenário básico, como os economistas chamam, mas a gente pode ter racionamento forçado no ano que vem, em torno de 10% a 30%, que é a chance de ter racionamento. Ou seja, não é a maioria, né, que acha que isso vai acontecer, mas 30% até 30% de chance de ter racionamento em 2022 é uma chance razoável. Então, a gente não sabe ainda qual é o impacto que a chuva vai ter na economia, em termos de inflação, em termos de crescimento, e a gente não sabe ainda como que vai se comportar o governo e os impactos para a corrida eleitoral em termos de gastos públicos, impactos que isso vai ter no dólar, por exemplo. Então, os próximos 12 meses, né, são muito desafiadores e, na verdade, está todo mundo muito tateando ainda no escuro, num momento, como eu falei, que é a super quarta-feira, onde o mundo está virando, né? A gente tem a China, que vai crescer menos com esse problema da gigante imobiliária que não tem como pagar as dívidas, e nos Estados Unidos eles vão começar também a parar de estimular o crescimento econômico, ou seja, em algum momento vão subir juros também, e isso valoriza o dólar, né? Quando os Estados Unidos têm juro maior, o pessoal aposta na moeda segura e um país que, né, paga juro maior. Então, a gente não tem mais o mundo ajudando a gente. Então, a gente precisa fazer, no mínimo, o nosso dever de casa, acalmando a política e as escolhas do dinheiro público. É isso aí. Lembrando só que quando você aumenta 1 ponto percentual da Selic, se ela está em 5, você está subindo 20%, né? A Selic, 1,5. E se você aumenta 1 ponto, ela está em 40, não é a mesma coisa, você aumenta ela a 0,25%, quer dizer, é 1 ponto percentual de uma Selic baixa. Então, o estrago percentual, o desarranjo nas contas é brutal, é aquela coisa básica da fração, e que é horrível. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã, e a gente se vê hoje à noite também, né, Juliana? Combinado, vamos, porque vai ter decisão, né, de juros, vamos estar lá bem atentos. Vai estar lá no Jornal da Band, transmissão simultânea aqui no Band News FM. Valeu, Juliana, beijo. Valeu, beijão. Beijo, até amanhã.